Olá, está começando mais um Espaço Saúde. O programa de hoje vai falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os casos de ISTs têm aumentado em todo o mundo, com cerca de 1 milhão de novos casos por dia. Uma das preocupações é com a população jovem, que tem tido comportamentos de maior exposição a infecções como sífilis, gonorreia, hepatites virais e infecção pelo vírus HIV. Para falar conosco sobre as ISTs e o que fazer para reverter esse quadro, hoje nós recebemos aqui no Espaço Saúde o Dr. Gustavo Magalhães, que é médico infectologista e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Gustavo, obrigado pela sua participação. Bem-vindo aqui ao Espaço Saúde. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui no Espaço Saúde para poder contribuir. Muito obrigado. E eu queria começar perguntando como se caracterizam essas infecções sexualmente transmissíveis e quais são as mais comuns. As infecções sexualmente transmissíveis são diversas. Então, assim, existem infecções por vírus, como, por exemplo, o papilomavírus humano, que é o HPV, existe o HIV, as hepatites B e C. Existem também as infecções por bactérias, que seriam, por exemplo, a gonorreia, a sífilis. Então, são diversas e têm diferentes quadros clínicos e elas se apresentam de formas diferentes. É importante a gente ressaltar também que a terminologia para se referir a essas infecções mudou de doenças sexualmente transmissíveis para infecções sexualmente transmissíveis, né? Justamente Isso. porque o indivíduo ele pode transmitir a infecção sem apresentar nenhum quadro clínico, nenhum sintoma da doença, né, em si, né? Isso, exato. Geralmente, elas são diferentes entre si, mas geralmente, por exemplo, as hepatites virais, elas passam por um longo período, as hepatites B e C, que eu digo, elas passam por um longo período de silêncio clínico, as pessoas sem sentir absolutamente nada e podem estar transmitindo as hepatites. Como é que as pessoas podem ficar, já que são doenças que às vezes não apresentam tantos sintomas, o que elas podem prestar atenção se tiverem entrado em alguma situação de risco, né? Que quadro, alguma espécie de quadro clínico ela pode observar? Isso é uma coisa importante porque as pessoas têm relações sexuais, elas acabam, em algumas situações, não usando o preservativo, então aconteceu uma situação de risco e a única maneira de descobrir essas infecções por exemplo, examinando e também realizando os testes. Bom, doutor Gustavo, mesmo nessa época de informação por todos os lados que a gente está vivendo, né? Por que o senhor acha que tem havido um aumento no número dos casos de alguns anos para cá? A prática do não uso do preservativo é uma impressão que a gente tem e aí as infecções sexualmente transmissíveis, elas acabam aumentando muito o número de casos. Em relação ao HIV, os dados nacionais do boletim epidemiológico mostram que de 2007 para cá houve um aumento significativo nas faixas etárias da extremidade, ou seja, os mais jovens, de 15 a 19 anos, e também nas pessoas com mais idade, acima dos 60 anos. Atualmente, não sei, eu fico pensando nessa geração atual mais jovem, eles devem visualizar assim, o HIV tem tratamento, a sífilis tem cura, não sei, acho que talvez não tenha tanta importância a se prevenir. Uhum. Falando sobre o HIV, tem aqui até alguns dados, né, que a transmissão e a infecção pelo vírus HIV são talvez alguns dos casos mais conhecidos de IST, né? E no mundo, 36 milhões de pessoas vivem com HIV, segundo dados da UNAIDS, que é o Programa das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. E como o senhor comentou, tem já hoje medicamentos, inclusive medicamentos pré-exposição e pós-exposição, né? Que são a PrEP e a PEP. Como é que elas funcionam? O que o senhor pode falar sobre esses medicamentos? Então, os antirretrovirais, eles servem para tratar o HIV. A pessoa com o HIV, tomando corretamente as medicações, consegue controlar a infecção, a carga viral, a quantidade de vírus se torna não detectada. Inclusive, quem tem carga viral não detectada, não há transmissão sexual. E isso é muito importante para a gente até divulgar, porque as pessoas, para diminuir aquele preconceito em relação às pessoas com HIV, né? Uhum. Mas a gente descobriu também que os antirretrovirais, eles podem ser utilizados para profilaxias, ou seja, para as pessoas que não têm HIV, a gente pode tomá-los para prevenir, reduzir o risco de se infectar pelo HIV. E existe essa prevenção pré, que seria antes de se expor, que é a PrEP, e existe a PEP, que seria a pós-exposição, ou seja, a gente teve uma relação de risco e logo depois a gente inicia o uso desses medicamentos.
Mas a gente até estava conversando, não é exatamente 100% de eficácia também, e Isso, não é qualquer pessoa que pode sair simplesmente se medicando isso. com esses medicamentos, né? É importante a gente falar assim, vamos falar um pouquinho de PrEP. PrEP é a profilaxia pré-exposição. A pessoa que não tem o HIV, ela existe um acompanhamento médico sério, as pessoas têm que acompanhar isso a cada 3 meses. Normalmente a gente faz exames porque são remédios e esse remédio tem eventos adversos, efeitos colaterais, então podem prejudicar, por exemplo, os rins, os ossos, então a gente tem que ficar atento a isso. Reduz muito o risco de se infectar, acima de 90% quem toma o remédio direitinho, mas não é 100%, a pessoa pode se infectar pelo HIV resistente a remédio e outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é uma prevenção combinada. Tomar o remédio para se prevenir também tem que fazer o uso do preservativo. Doutor Gustavo, um outro dado que a gente tem é um aumento no número de casos entre homens que fazem sexo com homens, né? Você acha que tem alguma relação com essas profilaxias? Tem alguma coisa comportamental para ter tido esse aumento? A gente sabe assim, dados que no final dos anos 80 e início dos anos 90, era, no Brasil, razão do sexo, eram 9 homens com HIV para cada mulher. Com os anos se passando, no início dos anos 2000, essa razão dos sexos quase se igualou. Chegou a 1,5 homens para cada mulher, ou seja, a doença, não a doença, a infecção, ela se feminilizou, né? E interiorizou também pelo país, das capitais para o interior. Só que de um tempo para cá a gente realmente está vendo isso. Está aumentando novamente entre os homens, principalmente os homens que fazem sexo com homens. Essa razão do sexo aumentou demais para o sexo masculino. E a gente está tentando compreender isso. Será que é o comportamento entre os homens que fazem sexo com homens que não estão usando preservativos? Ou seja, a camisinha ainda é a É melhor a forma de melhor forma de prevenção. prevenção. A pessoa tem que entender que se você está tendo uma relação sexual sem o uso do preservativo, e eu digo relação sexual anal, vaginal e oral, as pessoas, porque muita gente não usa preservativo no sexo oral. Ela tem que entender que aí você está sim correndo o risco de adquirir qualquer uma das infecções sexualmente transmissíveis. Dessas todas, a hepatite B tem vacina. Então, a pessoa vacinada para hepatite B, que adquiriu imunidade da hepatite B, está protegida. Mas das outras, gonorreia, sífilis, hepatite C, HIV, HPV, herpes, todas elas a pessoa pode adquirir. Uhum. E tem havido também um aumento considerável nos casos de sífilis. Só no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, foram 49 mil casos de sífilis detectados em gestantes em 2017. Como é que é o quadro clínico da sífilis, né? Como é que a pessoa que, né, tiver sido infectada pode proceder para o tratamento? Então, a pessoa que não tem sífilis se relacionou com alguém que tenha. Mais ou menos umas 2 semanas depois, em média, tá? Pode aparecer o que a gente chama de, na sífilis primária, o cancro. É uma feridinha, é um machucadinho que ele é discreto, ele geralmente não dói. Em alguns casos pode ser mais evidente, né? Mas geralmente é uma ferida única na genitália, ou no pênis, ou na vagina. E que pode até passar despercebida, né? Exatamente, passa despercebido porque não dói. Imagina na mulher quando a feridinha está dentro dos lábios vaginais, então assim, é difícil para a gente visualizar. Com ou sem tratamento, a feridinha some. E aí a pessoa não sente absolutamente nada, passam-se algumas semanas ou uns 2, 3 meses, é possível aparecer, então, tem gente que sim, tem gente que não. Um quadro clínico dermatológico que ele simula muito como se fosse uma alergia, é um rash, é uma hiperemia pelo corpo que coça, que é pruriginosa. E isso confunde muitos profissionais da saúde. Alguns colegas médicos, enfermeiros, olhando, vai pensar se você pode estar fazendo um quadro de alergia a alguma medicação, né? Porque confunde. Às vezes mas às vezes a pessoa está com alergia a algum remédio, alguma coisa. Mas o que é importante a gente lembrar que sífilis também pode provocar isso. Com ou sem o tratamento, aí esse racha ele desaparece. Se a pessoa não fizer o tratamento, a sífilis se torna um silêncio clínico. Anos
sem a pessoa sentir nada e ela pode transmitir a sífilis. E com os anos se passando, depois de muito tempo, a pessoa pode ter problemas graves, aneurisma de artéria aorta, artéria próxima ao coração, né? Neurosífilis, quadros neurológicos, articulares, e ela é bem grave. Aí eu penso assim, a sífilis é uma doença que a gente faz diagnóstico fácil, por um teste rápido a gente capta quem já teve contato com a sífilis, ou seja, é de fácil diagnóstico e fácil tratamento, mas as pessoas acabam não realizando o teste e a gente, infelizmente, tem tido casos, principalmente em mulheres grávidas, né? A gente faz o teste na gestação e é assim que elas acabam descobrindo. É importante também lembrar que a gente está numa época de surgimento de superbactérias, né? Que têm sido resistentes também a antibióticos e a diversos medicamentos. Você tem alguma coisa que você pode destacar sobre isso, especialmente até no Sim. caso da sífilis? Nós temos relatos de casos, não aqui no Brasil, mas na Inglaterra, por exemplo, eles publicaram em Londres casos de gonorreia. Gonorreia ou outra infecção sexualmente transmissível transmitida pelo gonococo, uma bactéria, que provoca corrimento, o corrimento na uretra, do pênis, da vagina. A gente faz tratamento com antibiótico, só que olha o que tem acontecido, eles estão já relatando casos em que a bactéria já está resistente aos antibióticos todos. A gente já não tem mais opção para tratar. Bem complicado isso. Bom, doutor Gustavo, infelizmente o nosso tempo aqui está acabando, mas que mensagem o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Eu penso assim, não importa a faixa etária, não importa gênero, preferência sexual, todos nós temos que perceber e entender que o sexo é muito bom, mas tem que ser realizado, tem que ser feito da melhor forma possível, prevenindo, ou seja, se protegendo. O preservativo, a camisinha, é a melhor maneira de se proteger das infecções sexualmente transmissíveis para todos. Bom, doutor Gustavo, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no Espaço Saúde. Eu que agradeço, muito obrigado. E se você que está nos assistindo tiver alguma dúvida sobre esse tema ou uma sugestão para o nosso programa, você pode enviar um e-mail para o endereço espaçosaude@cnc.org.br. Um abraço e até o próximo programa. Obrigado, doutor Eu que Gustavo, mais uma vez agradeço, pelo programa valeu, aqui. obrigado.